Olá, gente, tudo bem aí? Tô aqui em Manaus, muito calor, tá fazendo 35, 36 graus, tá bem complicado aqui, viu? Eu sei que no sul do país tá fazendo aí 10 graus, 12 graus, né? Mas aqui a coisa tá bem quente, viu? E como a gente aqui está perto de dois grandes rios, né, Rio Amazonas e Rio Negro, então a umidade relativa do ar aqui é muito alta. E aí a gente acaba transpirando bastante aqui. Mas vamos lá. Gente, hoje eu quero trabalhar mais uma palavra que a gente ouve muito por aí, em muitos lugares, mas que o significado dessa palavra é muito mal interpretado. Na verdade, não se trata nem de interpretar a palavra. É uma palavra que não deveria ser usada. Tá? Essa palavra é Shekinah. Né? O que significa Shekinah? É isso que eu quero trabalhar hoje, tá bom? Gente, meu nome é Aguinaldo César, eu sempre faço confusão do grupo do meu Facebook e do canal do YouTube, né? Meu nome é Aguinaldo César, do canal do YouTube Coisas da Vida. Eu tenho também um grupo no Facebook chamado Coisas da Vida. O link do grupo está logo aí embaixo do vídeo, tá? Dê o seu like, dê o seu joinha aí, comente, compartilhe, né? Não vamos deixar essa palavra, esse estudo ficar só entre nós, né? Divulgue para as outras pessoas se você achar que o assunto é bom, tá bom? Vamos lá? O que significa mesmo Shekinah? O maior erro que muitos cometem é usar um nome sem saber a origem e sem saber o seu significado. Vemos por aí muitas instituições religiosas usarem o termo Shekinah, né, sem ao menos buscar o conhecimento da raiz da palavra com o seu significado e a sua importância. Pois bem, as perguntas são, né? Essa palavra existe nas Escrituras Sagradas? De onde veio esse vocábulo? De onde veio essa palavra? Quando surgiu essa palavra? Shekinah é conhecido, né, vulgarmente conhecido, como a presença ou a glória de Deus, né, como é convencionalmente dito por aí, né? Ou será que Shekinah se refere a algo místico, algo do ocultismo, né? Então, Shekinah é a glória de Deus, a presença divina, ou se refere a algo que não tem nada a ver, né? Enfim, a gente precisa descobrir a origem e o seu verdadeiro significado, tá bom? Então vamos lá. Eu consultei alguns dicionários, eu consultei algumas fontes e eu estou me baseando, né, nessas fontes para poder passar o conhecimento adiante, tá? Mais uma vez eu quero insistir, né, os estudos que eu faço são coisas que eu busco nas fontes, né, nas raízes. Eu procuro buscar sempre fontes hebraicas, porque as escrituras sagradas ou foram escritas em hebraico e aramaico, então eu procuro buscar o significado da palavra na raiz e na época que ela foi escrita, tá? Então eu estou tomando esse cuidado, então pode ser que muitos conceitos que eu vou passar seja novo e até estranho para você, tá? Então, segundo o dicionário Pealim, na tradução dessa palavra, né, Shekinah, para os dias atuais, significa espírito divino. No estudo que eu fiz anterior, eu fiz um estudo sobre o significado da palavra espírito e o significado da palavra santo. Se você não assistiu, assista o vídeo anterior, o último vídeo que eu fiz antes desse. Ele saiu na sexta-feira passada, dia 27, tá bom? Lá eu explico muito bem sobre o significado na origem, né, da palavra espírito e da palavra santo. Então, Shekinah, para os dias atuais, o significado é espírito divino, tá bom? No léxico hebraico, não é encontrada essa palavra. Nós não achamos a palavra Shekinah no léxico hebraico.
Porém, há uma palavra que se refere à habitação, que é Sheken ou Shaken, que significa, ao pé da letra, né, no seu significado original, morador ou vizinho. Tá? Talvez por algum tipo de raciocínio fizeram da palavra habitação algo a ser iluminado, né, que precisasse de uma iluminação dentro. Mas, de qualquer forma, não dá para fazer essa relação entre iluminação e habitação. Não entre a palavra Shekinah e a palavra Sheken e a palavra Shaken. Tá? Não dá para fazer essa relação. Isso eu vou explicar no decorrer desse estudo, ok? Segundo o dicionário de significados, né, tem o site significados.com.br, a palavra Shekinah, que na sua pronúncia original é Shiriná, né, Shiriná, tá? E não Shekinah, a pronúncia original é Shiriná, tá? É uma palavra hebraica que significa, segundo o dicionário de significados, né? É uma palavra hebraica que significa habitação ou presença de Deus. Para os teólogos, eu vou fazer ainda um estudo sobre essa palavra, teólogo, teologia. A tradução que mais se aproxima dessa palavra é a palavra glória, né? A glória de Deus que se manifesta, tá bom? Então, veja bem, nós saímos de habitação, né? E nós saímos de Espírito Divino para habitação e agora para a glória de Deus que se manifesta, tá bom? Veja, são três coisas que nós estamos trabalhando aí, tá? Três coisas distintas, diferentes, tá? A palavra Shekinah tem várias grafias, né? Entre elas Shekinah, como a gente está falando, e Shrinah, tá bom? Tem outros tipos de se escrever, mas essas são as duas principais. De acordo com o dicionário hebraico-português, o verbo hebraico shahan se traduz por habitar, morar, como também a palavra shikan se traduz por alojar ou instalar, tá bom? Então, Shekinah, Espírito Divino, tá? Que estão querendo traduzir como a glória de Deus se manifesta, tá? E estão querendo misturar esses conceitos com Shahan ou Shikan, que tem o sentido de habitação, tá bom? As duas palavras possuem a mesma raiz da palavra Shekinah, de fato, é a mesma raiz, né? Que significa, a palavra Shekinah, que significa divina presença ou presença divina, né? Ou em quem Jeová habita. Também sobre essa palavra Jeová, nós vamos dar uma trabalhada qualquer dia desses aí. Shekinah é uma palavra que aparece com frequência na Bíblia hebraica. Isso está no dicionário de significados, tá? Mas não. Indicando a presença de Deus. Muitos cristãos também consideram que a palavra Shekinah é referenciada também ao Novo Testamento, em diversos textos com representação simbólica da presença divina habitando no meio do seu povo, tá bom? Presença divina e habitação são coisas distintas, tá bom? Não dá relação. Ou você fala de Shekinah ou você fala de Shahan, né? Ou Shakan também, né? Mas assim, a ideia que está querendo ser passada aqui é que a presença de Deus brilha, tem glória, né, essas coisas, e habita dentro de uma casa, de um tabernáculo, de uma igreja, né, e assim a glória divina, a Shekinah, está dentro do templo, etc. Gente, não dá essa relação, tá bom? Essa relação ela é impossível de ser feita, a gente vai estar analisando isso daqui, tá? É até um perigo esse tipo de mistura, isso é um perigo, tá? Essa tentativa de contextualização, tá? Shekinah é uma palavra que aparece com frequência na Bíblia hebraica, indicando a presença de Deus. Muitos cristãos também consideram que a palavra Shekinah é referenciada também no Novo Testamento, em diversos textos, com representação simbólica da presença divina habitando no meio do povo. Muitas vezes, Shekinah é representada pela nuvem. Gente, já são 4. Representada pela nuvem, como é possível verificar na passagem de Êxodo 40:35, né?
Moisés não pôde entrar na tenda da reunião, porque a nuvem tinha pousado sobre ela e a glória de Javé enchia o santuário. Muitas vezes é representada pela glória divina que habita a terra, como no Salmo 85, versos 8 e 9. Vou escutar o que diz Javé, Deus anuncia a paz ao seu povo e seus fiéis e aos que se convertem de coração. A salvação está próxima dos que o temem e a glória habitará em nossa terra, tá? Gente, outra coisa, a palavra glória não existe nas escrituras sagradas, tá bom? Essa palavra não existe. Esse é o conceito definido, tá ok? De acordo com o site de significados.com.br, tá? Da palavra Shekinah. A tradução original de Êxodo 40:35, né? De acordo, traduzindo direto do hebreu para o português, diz assim: E Moshe não foi capaz de entrar dentro da tenda da congregação ou tenda do ajuntamento, porque a nuvem habitava ali. A Tiferet, né, do Eterno encheu o tabernáculo. Tá? A palavra Tiferet é diferente da palavra Shekinah. Então, no original não está escrito Shekinah, está escrito Tiferet. Tá ok? O que significa Tiferet? Significa esplendor, honra, magnificência, beleza, admirável e grandioso. Tá? Algumas traduções de Tiferet também assimilam a palavra glória, tá? Mas não dá. Tiferet também tem a ver com brilho ou luminosidade intensa, né? Fulgor, resplendor, resplandecência, qualidade daquilo que é grandioso, luxuoso, magnificência, opulência e suntuosidade. É assim que nós devemos olhar para o Eterno, tá? Com brilho e luminosidade intensa, como as escrituras declaram, né? Com fulgor, resplendor, né? Porque ele resplandece, né? Ele tem iluminação própria, né? É diferente do ser humano que é iluminado, tá? Por isso nós devemos buscar o conhecimento da palavra para que a nossa mente seja esclarecida, clareada, iluminada, tá bom? A palavra glória no latim, ela significa fama que uma pessoa obtém por seus feitos heróicos, grandes obras ou por suas extraordinárias qualidades, pessoa ou obra famosa, motivo de orgulho, motivo de exaltação. Nomeada honrosa, né, boa fama, honra, magnificência, preito, grande mérito, bem-aventurança eterna, círculo luminoso ou auréola, né? Aquele conceito dos santos que tem a auréola em cima, tá bom? Isso vem do cristianismo, tá? Que se representa em volta de um santo ou de uma personagem ilustre. Vale a pena lembrar que a palavra glória em grego escreve-se kleos, cujo significado expressa a maior dignidade alcançada pelo guerreiro. Por exemplo, Aquiles, por seus feitos, alcançou sua kleos, tá ok? Aquiles era um guerreiro grego, né? Ele lutava pelo povo grego. Segundo as fontes da Wikipedia, Shekinah, do hebraico, significa habitação, assentamento, é uma palavra utilizada para designar a habitação ou presença de Deus, divina presença, especialmente no templo em Jerusalém, tá ok? Isso segundo a definição da Wikipedia, tá? Mas ainda dentro, trabalhando ainda dentro do site da Wikipedia a respeito da palavra Shekinah, a etimologia dessa palavra é o seguinte: Shekinah é derivada do verbo hebraico shakan. No hebraico das escrituras sagradas, esta palavra nunca foi usada, Shekinah, apenas a sua raiz na forma verbal. Shekinah significa literalmente assentamento, habitação ou morada, de acordo com a Wikipedia. A palavra Shekinah, olha só que interessante, e olha como é bom a gente pesquisar. A palavra Shekinah só aparece na Cabala hebraica. A Cabala, ela é uma religião do misticismo, é uma religião do ocultismo, tá bom? Muitos ditos judeus, né,
eles adotam a Cabala para si, né, como religião. Só que a Cabala, ela é um tipo de gnosticismo, tá? Gnosticismo muito combatido pelos emissários, né? Pelos apóstolos em grego, tá? Eles combateram demais o gnosticismo na época deles, tá ok? E o gnosticismo ele vem da filosofia de Aristóteles, de Platão, de Sócrates, e muito do conceito dele que eles criaram, desses três, que eles criaram na época deles em filosofia, muitos desses conceitos foram trazidos para dentro das escrituras sagradas, tá bom? E aí as escrituras sagradas foram contaminadas, tá ok? Então a palavra Shekinah só aparece na Cabala hebraica, não aparece nas escrituras sagradas, tá ok? Se na sua Bíblia estiver escrito Shekinah, então entenda o seguinte, foi uma palavra indevidamente colocada dentro da sua Bíblia, tá? Porque essa palavra ela tem a ver com misticismo, com ocultismo e não com a palavra de Deus, tá? Por mais que tentem associar Shekinah com a raiz Shakan, que significa habitação, Shekinah significa espírito de divindade, tá? Espírito divino, de uma divindade, tá? Que não se refere ao Criador, tá bom? O verbo Shakan é usado na Bíblia hebraica, né? Mencionado lá em Êxodo 40:35, né? Dizendo que Moisés não podia entrar na tenda da congregação porquanto a nuvem permanecia. Aí eles usam o verbo Shakan, tá? E não é Shakan, é Tiferet, tá? Como eu já havia explicado, a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A palavra Senhor também não existe nas Escrituras, tá bom? É bem complicado mesmo. Aí na Wikipedia, para reforçar esse conceito de Shekinah como habitação, eles vão usar 4 outras referências que nós vamos ver logo agora a seguir. Aí eles citam, por exemplo, né, Gênesis 9:27, Gênesis 14:13, Salmo 37:3 e Jeremias 33:16. Bem como a bênção semanal do Shabá, recitada no Templo de Jerusalém. Ele que faz com que o seu nome habite, Shakan, tá? Nesta casa, para habitar, Shakan, no meio de vocês o amor e a fraternidade, paz e amizade, tá bom? Amor, fraternidade, paz e amizade é um conceito de sociedades secretas, tá bom? Então vejam como eles misturam bastante as coisas aqui quando a gente vai estudar uma palavrinha, tá bom? Uma palavrinha. Shekinah, que é Espírito Divino, que eles vão misturar com o habitar, depois com a glória de Deus se manifesta, tá bom? E eles que está dentro da Kabbalah e que tem a ver com glória, quando glória se refere especificamente à pessoa humana, à pessoa física, tá? E não ao Criador, que é diferente da palavra Tiferet, que se refere especificamente ao Criador, tá bom? Então, gente, a gente precisa fazer a distinção entre uma coisa e outra, entre aquilo que é sagrado e aquilo que é profano, tá? Sagrado, Tiferet, profano, Shekinah, tá bom? Então, perceba, tá? Como é muito delicada essa acrescentar uma palavra ou atribuir a uma palavra cujo conceito dela é um e tentar fazer com que essa palavra assimile o conceito que está dentro das escrituras sagradas. Não cabe, não mistura, é água e óleo, tá bom? Então vamos lá, o que diz Gênesis 9:27? Elohim, né, que significa deuses, tá bom? Também não é a palavra mais adequada, a palavra mais adequada seria, por exemplo, a gente poderia usar Hashem, poderia usar o Eterno, né? O Eterno aumente a Jafé e ele habite nas tendas de Shem e Canaã, seja seu Eved, né? Então, o Eterno aumente a Jafé e Jafé habite nas tendas de Shem, de Sem, né? E Canaã seja seu escravo, tá bom? A palavra, o nome é Shem, Shem, S-H-E-M,
é traduzido para o português como Sem, tá? Só que a palavra Shem significa nome. E Êxodo, como a gente vê lá, o livro de Êxodo, no hebraico se chama Shemot. Shemot é o plural de Shem. Se Shem é nome, Shemot é nomes, tá bom? Não é bom estudar um pouquinho? Beleza, gente, continuando. Gênesis 14, 13. E ali chegou um que tinha escapado e contou a Abraão, o hebreu, pois ele morava na planície de Manré, o amorita, o irmão de Escol e irmão de Aner, e esses estavam numa brite com Abraão, tá? Então, e ali chegou um que tinha escapado e contou a Abraão, pois ele morava na planície, habitava, tá bom? Eles tentam fazer uma associação que definitivamente não cabe. Salmo 37,3, conhecidíssimo, né? Confia no Eterno e faz o bem, e assim tu habitarás aonde? Digam para mim, por favor, aonde? Tu habitarás aonde? Na terra. Presta atenção, na terra, tá bom? E verdadeiramente te alimentarás daquilo que você plantar na terra, tá? Então não tem nada a ver com Shekinah. Jeremias 33,16. Naqueles dias Yahudá, Judá será salvo, tá? E Jerusalém habitará seguramente, e este é o nome que lhe será proclamado, né? Tzedakinu, nossa Tzedaká, nossa justiça, tá? Então, em Jerusalém habitará seguramente, tá? Então, gente, habitar no sentido de morar, de pisar os pés, de se tornar dono de uma propriedade, tá? E não de glória, tá? Não de espírito divino, tá bom? Então, eles tentam jogar 4 versículos que não tem nada a ver com o Shekinah, tá bom? O significado da Shekinah no judaísmo. Vejamos aqui. Designada a faceta da revelação divina aos homens, a divina presença, Shekinah, sendo também considerada a face feminina, né, e materna dela, tá? O vocábulo Shekhinah, né, não aparece na Bíblia judaica, nem no Novo Testamento, que em hebraico não é Novo Testamento, é Brit Hadashah, que significa Nova Aliança, tá bom? Não tem nada a ver com o Testamento, tá bom? Sendo uma palavra derivada da raiz hebraica Shakan, cujo significado é habitar, fazer morada, tá? Continuam tentando associar Shekinah com habitação. De acordo com a concepção cabalística, vou repetir, de acordo com a concepção cabalística e do ramo hassidismo do judaísmo, a Shekhinah é uma energia cósmica poderosíssima em si mesma, que habita no interior do universo e vivifica-o, sendo a sua alma ou espírito. Vai lá no meu vídeo anterior, né, o anterior a esse que você está assistindo agora, e vê lá o que significa espírito, vê lá o que significa alma. A Shekinah, como uma ideia concreta, aparece só na literatura rabínica, havendo somente alusões, tá? A esta presença divina no meio do povo de Israel na Torá. Quando Deus disse o seu povo, né, e fareis um santuário para mim, e habitarei no meio deles, né, dos israelitas, e habitarei no meio dos filhos de Israel, né, e lhes serei o eterno dos exércitos, né, Yahuwah Tsevaot, aquele que habita em Sião, tá? Esta faceta da divindade, que é a menor de todas as outras revelações, é o meio comunicativo entre o homem e Deus. Ela é mensurável de acordo com a posição de cada pessoa e dos seus atos, sendo às vezes ela se revela e às vezes se oculta, como os sábios de Israel disseram, quando se referiram ao segundo templo, que não tinha o pairar da Shekhinah sobre ele. Já em relação à diáspora, né, os rabinos disseram que de alguma forma a Shekhinah
preservou uma relação com Israel, especialmente quando este passou por períodos difíceis, espalhados entre as nações, a todo lugar para onde foi exilado Israel. A Shekhinah foi também exilada com ele, né? Sofrendo também com ele os infortúnios. Rabi Hanina, no Talmud, agrava ainda mais esta concepção quando diz que aquele que esbofeteia a face de Israel é como se estivesse esbofeteado a face da Shekhinah. Ou seja, aquele que tornou cativo o povo de Israel, também tornou cativo a glória de Deus, a presença divina. Então, aquele que escravizou Israel, escravizou Deus. Como assim? Perceba como é que fica tudo estranho, tudo muito confuso, tá bom? Eles querem tanto amarrar a Shekinah com Shakan, tá? Que prenderam Deus, né? O Deus deles, né? Prenderam o Eterno, tá bom? Não dá, gente, racionalmente não cabe, isso não é inteligente, tá? Isso é abusar da inteligência de quem estuda as escrituras sagradas, não cabe, não tem como, tá bom? É absurdo, tá? A Shekinah no cristianismo. Muitos cristãos também consideram que a Shekinah tenha se manifestado em inúmeros casos no Novo Testamento, de acordo com o cristianismo. Como no caso de Jesus no Monte da Transfiguração, lá em Marcos 9, de 7 a 11, na sua ascensão, em Atos 1, de 9 a 11, mas especialmente no dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo. Vai lá, naquilo que eu falei no último vídeo meu, vai lá. A Shekinah no islamismo, tá? Para os muçulmanos. A palavra Shekinah, a palavra Sakinah é mencionada 6 vezes no Alcorão. Ela representa a garantia de paz, calma e tranquilidade. No capítulo 2 do Alcorão, né, versículo 248 diz: E seu mensageiro disse-lhes, em verdade, o sinal do seu reino é que não virá a vós At-Tabut, a arca perdida, onde é Sakinah do vosso Senhor e um remanescente do que Moisés e Arão deixaram para trás, levado pelos anjos. Em verdade, nisto há um sinal para vós, se sois crentes, de acordo com o Corão. É muitas vezes descrita como sensação reconfortante de estar na presença ou sob a proteção, no caso aqui, de Alá ou de Deus, tá? Só para conceituar, gente, Deus não é nome, é título, tá bom? O Eterno, o Criador, Hashem, ele tem um nome, esse nome é Yahuwah, tá bom? Não é Deus, tá? Deus é título, tá? Qualquer divindade pode se tornar Deus. Eloá é Deus, Elohim, deuses, tá bom? E Elohim e Eloá significa ídolos e também significa demônios, tá bom? Segundo o site biblia.com, a palavra Shekinah é usada para descrever a presença de Deus. Este termo não é bíblico, foi colocado posteriormente ao tempo bíblico, é uma palavra hebraica, mas o hebraico falado após o tempo bíblico, ou seja, depois do Apocalipse. Na Bíblia, o termo equivalente é kabod, que significa a glória, o resplendor que circunda a pessoa. Kabod não quer dizer isso, tá? Nós vamos ver logo nesse estudo ainda, tá bom? Segundo o site shekinah.org.br, a glória do Senhor, o resplendor, a presença de Deus habitando entre seu povo, é usada pelos rabinos para indicar o próprio Deus. A glória do Senhor, o mais próximo equivalente judaico do Espírito Santo. Vou repetir. A Shekinah, né, que é a glória do Senhor, é o mais próximo equivalente judaico do Espírito Santo. Por quê? Porque o judeu, ele não acredita no Espírito Santo. Tá? Se você, de novo, eu vou insistir, vai lá no vídeo que eu fiz, o último, que eu explico a palavra Espírito e Santo, tá bom? Eu vou fazer um estudo, um vídeo, onde eu vou explicar realmente
de onde surgiu a palavra Espírito Santo e o que realmente significa, tá bom? E qual é o conceito que as Escrituras Sagradas, a Brit Hadashah, transmite sobre isso, tá bom? Então, continuando aqui. A glória do Senhor, o mais próximo equivalente judaico do Espírito Santo, juntamente com outras ideias ou derivados do Antigo Testamento, como a palavra, a sabedoria, o Espírito e etc. Palavra no sentido de Torá, tá? Torna-se ponte entre a natureza corporal humana e a transcendência de Deus. Lembra que eu falei do ocultismo? O ocultismo usa muito transcendência, tá bom? A palavra transcendência, que é transcender, que é sair do corpo, tá bom? Espírito, alma, tá bom? Fantasma, fantasia, tá ok? Então, gente, veja, segundo o site shekinah.org.br, que é de uma instituição evangélica, tá bom? Esse é o conceito de Shekinah, tá bom? Vou ler corrido agora para ficar mais claro. Segundo o site shekinah.org.br, a glória do Senhor, o resplendor, a presença de Deus habitando entre seu povo, é usada pelos rabinos para indicar o próprio Deus. A glória do Senhor, o mais próximo equivalente judaico do Espírito Santo, juntamente com outras ideias ou derivados do Antigo Testamento, como palavra, Torá, a sabedoria, o Espírito e etc. Tornou-se uma ponte entre a natureza corporal humana, pecadora, e a transcendência de Deus. A expressão glória do Senhor, né, seu conceito está presente de forma saturada nas Escrituras, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Não existe Velho e não existe Novo Testamento. Existem Antigas Escrituras e Aliança Renovada, tá ok? Ou Nova Aliança, tá? Que ela vai ratificar as Antigas Escrituras, tá bom? 1 João capítulo 2, versículos 3 a 8, vai lá. A expressão glória do Senhor, seu conceito está presente de forma saturada nas Escrituras, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. A expressão Shekinah acompanha a noção de Deus a habitar em seu santuário. Eles citam aqui Êxodo 25:8, ou entre o seu povo, Êxodo 29:45. As implicações deste verbo nas Escrituras, deste verbo Shekinah, nas Escrituras, nos fazem pensar que, embora os verbos kabod e Shekinah sejam traduzidos por glória, só que não, na Septuaginta, tá? Tradução famosa do hebraico para o grego, tá? Feito por 70 hebreus helenizados que já viviam de acordo com a cultura grega, tá bom? Isso, se eu não me engano, foi lá em Alexandria que isso foi traduzido, tá? Muito tempo depois da Brit Hadashah ter sido escrita em aramaico, tá bom? As implicações desse verbo nas Escrituras nos fazem pensar que, embora os verbos kabod e Shekinah sejam traduzidos por glória, na Septuaginta, seu entendimento é compreendido através do texto. Shekinah tem a ver com a glória de Deus presente, revelada e vista, que enche e transborda no tabernáculo de Moisés, no tabernáculo de Davi, no templo de Salomão, no Sinai, no Carmelo, no Monte Horebe e também no meio do povo. A Shekinah do Senhor era o kabod revelado no mundo, a sua presença manifesta, tá ok? Bom, vamos lá. É isso, tá bom? São alguns conceitos de Shekinah. Eu pesquisei também no dicionário... gente, eu esqueci o nome do dicionário. Não é dicionário Vini. Eu esqueci. Um outro, eu vou lembrar o nome, eu vou falar já já. Pesquisando no dicionário, Shekinah, a palavra Shekinah, eu encontrei algumas ocorrências, tá? Algumas recorrências. Tem a ver com a ascensão de Cristo, né? De acordo com Lucas, o acontecimento se deu 40 dias após a ressurreição, Atos 1:3, perto de Betânia, Lucas 24:50, no Monte das Oliveiras, Atos 1:12. O texto explica que ele foi encoberto por uma nuvem, Atos 1:9. O relato não deixa claro se a nuvem foi a da glória Shekinah ou uma nuvem natural de vapor. A ascensão foi prevista no Antigo Testamento, em Salmo 68:18, 110:1, e Cristo falou profeticamente sobre ela em João 6,
62, João 20, 17. Depois que Moisés voltou ao cume, né, do monte por outros 40 dias e intercedeu pelo resto da nação, Deus revelou-se ao seu servo e prometeu dirigi-los pessoalmente a Canaã e expulsar dali os gentios. Na verdade, não foram os gentios que foram expulsos, foram os gigantes, tá bom? A comunhão foi restabelecida e o povo respondeu alegremente com ofertas para construir o tabernáculo. Quando este estava terminado, ao primeiro dia do ano, Deus enviou a glória da sua presença, Shekinah, para encher sua morada terrena que estava entre seu povo da aliança, né? Os seus remidos, tá bom? A palavra glória, também dentro desse dicionário. Um conceito importante da Bíblia, a palavra glória, é a tradução de uma variedade de palavras hebraicas e gregas, sendo a mais comum kabod no Antigo Testamento e doxa, né, do grego no Novo Testamento, originada do conceito hebraico de peso, dignidade, porque kavod também significa peso, coisa pesada, tá bom? Dignidade, excelência. A palavra glória em sentido doutrinário é usada referindo-se a Deus nos Salmos 19:1 e 63:2, falando de como ele é magnificado, tremendo, inigualável. Essencial uso da palavra no Antigo Testamento é a ideia da glória do Senhor, Isaías 6:3. Nesse sentido, a glória está ligada à revelação e consiste na manifestação da natureza de Deus. O assunto específico de Isaías 6 é a revelação da santidade e a majestosa santidade e glória de Deus, que estão intimamente relacionados. Algumas vezes, no Antigo Testamento, essa manifestação aproxima-se de uma aparição física irresistível de glória, esplendor ou brilho, Levítico 9:23, Êxodo 33:18. Teologicamente, isto é representado pelos termos presença ou glória, Shekinah. No Novo Testamento, a glória do Senhor é vista em conexão com Jesus Cristo de várias maneiras. A narrativa do nascimento no relato de Lucas mostra que o primeiro advento do Messias foi marcado pela aparição da glória do Senhor, Lucas 2:9, 14 e 32. Esta glória, a soma de toda a perfeição da Trindade, que também não existe nas Escrituras Sagradas, esteve velada durante o ministério terreno de Cristo encarnado, exceto por um breve lampejo durante a transfiguração. Cristo encarnado porque existe um Cristo Espírito, entendeu? Cristo encarnado, exceto por um breve lampejo durante a transfiguração, Lucas 9:28, e em momentos cruciais do ministério de Cristo, João 2:11 e 11:40. Em Hebreus 1:3 delineia-se Jesus Cristo como resplendor ou a radiação da glória de Deus. Radiação da glória de Deus. Pela graça soberana, graça também é uma palavra bem complicadinha, né? De acordo com a Bíblia Thomson, existem mais de 30 significados diferentes para essa palavra. Pela graça soberana, o crente do Novo Testamento é visto compartilhando essa glória até certo ponto. Romanos 8:30, 2 Coríntios 4:6. Na ressurreição, o crente será transformado e assim será semelhante ao Salvador glorificado, em uma condição muito superior àquela que ele percebe ou imagina agora, e irá compartilhar a glória escatológica de Cristo, 1 Pedro 5:4, Apocalipse 21:23. Cada crente estará livre da natureza pecadora e decaída e terá um corpo ressuscitado. Só para efeito de curiosidade, mesmo a palavra glória, a partir do grego, está relacionada com fantasia, ter o próprio nome glorificado, megaluno, imagens de santos, cleos, rumor, boato, glória, louvor, quenodoxos, que se gloria sem razão, glória vã, eritéia, propaganda eleitoral ou intriga por um ofício, vangloriar-se, edoxazo, adornar com glória, tem várias outras palavras também,
Resumindo, a palavra glória tem relação direta com a exaltação do ser humano, enquanto as escrituras sagradas falam sobre o dever de sermos humildes e não de sermos glorificados, tá bom? Então, esse negócio de dupla honra aí, gente, por favor, esquece, tá bom? Nós somos chamados para sermos humildes, para nos humilharmos na presença do Criador e para amarmos o próximo como a nós mesmos. Então, se nos colocamos humildes na presença do Eterno, devemos nos colocar humildes na presença do próximo, tá bom? De servir o próximo. Os objetos cerimoniais também são classificados como santos ou sagrados, dedicados inteiramente ao uso de Deus. Assim, o tabernáculo foi santificado pela glória, pela Shekinah de Deus. Está lá em Êxodo 29, 43, 45, 40, versos 34 e 35 e Salmo 93, 5. Especialmente o Santo dos Santos. Tá? Não existe Santo dos Santos, existe um lugar sagrado. Shekinah, uma palavra usada por judeus e posteriormente por cristãos para expressar a presença divina visível, especialmente quando colocada entre os querubins sobre o propiciatório, na questão da arca. Tá? Eu acho até interessante, tem muitas instituições cristãs aí que usam dentro dos seus templos um modelo da arca. Tá? Dentro da arca existiam alguns utensílios, dentre eles tinha o cálice com o maná, a vara de Arão, se eu não me engano, e tinha 2 tábuas dos 10 mandamentos. Será que as 2 tábuas dos 10 mandamentos está dentro dessa arca que imita a arca verdadeira nessas instituições religiosas? Belezinha? Tá bom? Então, vamos lá. Esse templo, às vezes chamado de Templo de Zorobabel, de acordo com o Talmud, carecia de 5 itens que havia no Templo de Salomão. Esses itens eram a Arca da Aliança, o fogo sagrado para consumir a oferta queimada inicial, os sacrifícios, a glória Shekinah, o Espírito Santo e o Urim Tumim, tá bom? No Antigo Testamento, ou nas Antigas Escrituras, não existe referência alguma sobre o Espírito Santo, nem a sombra disso, tá bom? A forma simbólica da teofania deve ser entendida em termos de presença real, através de um símbolo usado para expressar tal presença real. Em Gênesis 15, a forma simbólica é um forno de fumaça ou uma tocha de fogo, no verso 17, contudo permeada por uma presença real. Uma forma simbólica, mais permanente, é a nuvem da glória chamada de Shekinah nos tempos pós-Antigo Testamento. Esta é igualada à coluna de nuvem e à coluna de fogo, Êxodo 13, 21, 32. A glória que apareceu no Monte Sinai, Êxodo 24, 16, a nuvem que entrou no tabernáculo, Êxodo 40, 34 e 38, Levítico 16, 2, e que também entrou no Templo de Salomão, 1 Reis 8 a 11. Não dá, gente. Não tem nada. Se vocês pegarem os versículos na tradução original do hebraico para o português, não tem nada a ver. Eu não ia colocar todas essas citações, porque a gente ia passar de 2 horas aqui trabalhando isso. E já estamos aí com mais de 43 minutos. O valor permanente da aparição teofânica é tríplice. Primeiro, é escatológica. As revelações teofânicas contêm uma esperança que encontra seu cumprimento na bênção universal que se origina na primeira vinda do Messias. Segundo, é redentora. As aparições teofânicas não estão relacionadas apenas com a redenção daqueles que a recebem, Gênesis 48, 16, mas com a redenção manifestada no período escatológico. E terceira, é cristológica, complicado. A teofania permanente do Antigo Testamento, a teofania dos anjos e da Shekinah encontra sua consumação em Jesus Cristo. Portanto, essas teofanias são aparições pré-encarnadas do Senhor Jesus Cristo. Gente, para mim isso é espiritismo puro. Isso tem tudo a ver com a doutrina do espiritismo. Então, veja bem, o cristianismo está assimilando completamente o espiritismo, O próprio catolicismo
a doutrina cristã católica, ela entende desse jeito, que está aqui. É essa teologia, o estudo de Theos, entendeu? Que está sendo pregada, está sendo colocada entre aqueles que se dizem protestantes da Igreja Católica. Tá bom? Gente, a palavra Shekinah não existe, ela é cabalística, ela é ocultista, tá? É de adoração de deuses pagãos. Tá? Vejam a mistura que eles fazem, a relação que eles fazem, a mistura para poder fazer com que a palavra Shekinah seja mesmo assimilada pela cabeça da pessoa, entendeu? Então, Shekinah, que é o espírito de uma divindade, que é um demônio, entendeu? E aí vem para glória, e aí vem caindo, presença de Deus e habitação e tal. Não dá, gente. Eles vão juntando, vão espremendo isso. Dali a pouco, Shekinah virou uma palavra sagrada. Dali a pouco, a palavra Shekinah está na Bíblia. Já falei, se na tua Bíblia está escrito a palavra Shekinah, gente, por favor, não dá não. Então vamos lá. Para encerrar, eu quero fazer um breve comentário aqui. Com o fim de dar sentido a uma palavra que não é encontrada nos originais das escrituras sagradas, nem no hebraico, nem no aramaico, procuram fazer com que esta palavra seja similar a alguma palavra já existente nas escrituras. Buscam de todas as formas, como a gente viu, atribuir um conceito de palavras existentes nas escrituras sagradas para uma palavra espúria, para uma palavra nojenta, entendeu? Para uma palavra suja, imunda, tá bom? Isso implica em falsificação, adulteração, arranjo, engano, caminho da morte. É grave. Trata-se de um desvio do caminho da verdade para um caminho de ilusão e destruição. Por isso, a minha particular especial atenção em buscar o significado original das palavras para saber se realmente essas palavras têm ocorrências nas escrituras sagradas, tá? E se seu significado original está devidamente aplicado nos dias de hoje, o que não está. Com esse tipo de arredondamento, né, de encaixe, de arranjo, de contextualizar algo sem sentido, tem levado multidões a praticar o erro e acreditar na perversidade, né? Estão acreditando no ocultismo, achando que é uma coisa que procede do Criador, quando não procede dele. Fazer uma palavra se encaixar nas escrituras sagradas por semelhança de vocalização, né? Shekinah Shakan, né? Shekinah Shakan, tá? Não tem a mesma vocalização, tá? É uma péssima tentativa. Shakan e Shekinah não possuem relação alguma, tá? Nem na vocalização e nem em seus significados. Uma se refere definitivamente à habitação ou moradia na terra, tá? Onde você pisa ou põe o seu pé no chão, e a outra a um espírito de uma divindade feminina. É bem complicado isso, tá? As duas palavras não combinam, não se assemelham, não se misturam e nem sequer podem ser confundidas, porque uma significa espírito de uma divindade feminina e o outro significa habitação, moradia, tá bom? Ainda que o Eterno venha tabernacular, venha habitar com o homem, tá bom? Shakan tem muito mais a ver com tabernáculo, tem tudo a ver com tabernáculo e nada a ver com Shekinah, tá bom? Daí muitos cantam assim, né? Tem até uma música que diz assim, né? Derrama a sua Shekinah sobre nós, né? Ocorre que estão pedindo uma coisa que não existe nas escrituras sagradas, estão pedindo algo do ocultismo. Contudo, ainda vão dizer assim, né? Mas isso não tem nada a ver, né? Quando esse não tem nada a ver, é exatamente o problema, pois o Criador faz conta daquele que busca o conhecimento da palavra, conforme ele outorgou para Moisés lá no Monte Sinai. Tá? Uma das coisas mais preciosas para o Criador na sua criação, no ser humano, é o esforço que ele faz por buscar conhecimento. Depois você lê lá em Daniel 12:3,
tá? Lê lá. É um dos requisitos daqueles que são escolhidos pelo Eterno para a vida eterna. Daniel 12:3, tá bom? E diga-se de passagem, é o que eu estou procurando fazer aqui, tá bom? Com o helenismo, né? Que é a inserção da cultura grega até os dias de hoje, e a latinização, né, das palavras, ou seja, no português nós assimilamos todas as palavras, muitas palavras do grego e muitas palavras do latim, tá? Então, com o helenismo e a latinização das palavras, as escrituras sagradas foram transformadas em Bíblia, né, com diversas traduções, cada tradução tentando explicar melhor que a outra, ou atualizando o entendimento de acordo com a evolução do idioma, o que é um grave erro. Isso é um erro gravíssimo, pois a mesma palavra pode possuir tradução diferente da época que ela foi mencionada nas Escrituras. Não à toa a Bíblia de Jerusalém, que a Bíblia de Jerusalém, ela é uma instituição da Igreja Católica Apostólica Romana, e a Bíblia Thomson em Cadeias assumem que existem mais de 2.000 erros de tradução, além de muitos textos terem sido acrescentados e outros tirados. Essa informação é muito importante, porque você tem em suas mãos um livro sagrado totalmente adulterado. Gente, 2.000 erros de tradução não são 2 erros de tradução, não é tolerável, nem admissível, tá bom? Então, se você tem um livro sagrado totalmente adulterado, que não fala a verdade, que distorce situações, é um livro de péssima credibilidade, ou de nenhuma credibilidade, tá? E que transmite uma falsa confiança, ok? Então, gente, vamos parar e pensar. Eu não estou querendo dizer que assim, pega a sua Bíblia, rasga e joga fora. Não, pega a sua Bíblia e estuda, né? Entra na internet, gente, a internet tem muita coisa para pesquisar, não tem tudo, né? Eu busco certas coisas que eu não encontro, tá bom? Mas assim, na internet você consegue achar muita coisa, tá bom? E assim, você vai achar várias fontes falando a mesma coisa ruim e várias fontes falando a mesma coisa boa, a coisa que é correta, como eu acabei de transmitir para vocês. Shekinah é uma péssima palavra, tá? É uma péssima palavra, tá? Shekinah não tem nada a ver com, tem a ver com glória de uma entidade divina feminina, tá bom? Com demônio feminino. Não tem nada a ver com o eterno, tá bom? Então eles pegam uma coisa pagã e tentam jogar dentro daquilo que é sagrado. Aí Jó, ele diz assim, né? Definitivamente eu não vou lembrar nem capítulo nem versículo, mas diz assim: alguém do impuro tirará o puro, tá? Definitivamente não. Então, pega a sua Bíblia, estuda ela e vai na internet. Se você não sabe usar a internet, pede para alguém que saiba usar a internet, vai lá e pesquisa, tá bom? Gente, para montar esse estudo aqui, eu gastei 3 horas, tá? Sendo que boa parte desse material eu já tinha pronto. E aí eu quis enriquecer um pouco mais esse estudo para poder mostrar para você a importância de se pesquisar uma palavra. Gente, eu estou indo para 54 minutos tratando de uma palavra, tá bom? Tamanha é a importância disso. Então, não misture o profano com o sagrado. Não contamine, tá bom? O Eterno, ele tem rachamim, ele tem profundo amor por aqueles que se dedicam ao estudo da palavra, uma palavra de cada vez, tá bom? A Torá é palavra, Devarim, Deuteronômio em hebraico é Devarim, Devarim são palavras, tá? Então, o estudo das palavras, tá? Devarim vai confirmar muitas coisas que está lá em Êxodo, tá? Vai ratificar o que está em Êxodo, tá? E o restante das escrituras, profetas, Salmo, Brit Hadashah, vai confirmar o que está na Torá, tá bom? Então, a gente precisa estudar mesmo, isso não é pouca coisa, tá? E um detalhe, nós temos pouco tempo, tá? As coisas estão acontecendo no mundo, qualquer um hoje, até o alheio, o ateu, ele está percebendo que a coisa não está boa,
tá? Clima mudando, leis absurdas, nós estamos na iminência aí de uma guerra internacional e de repente até uma guerra aqui dentro do Brasil mesmo. Gente, vamos acordar, vamos despertar, né? Não fica nessa de que Deus tem misericórdia, porque mesmo a palavra misericórdia não existe nas Escrituras. Tá? Misericórdia quer dizer uma coisa feia, assim como Shekinah, misericórdia também quer dizer uma coisa muito feia. Eu vou falar isso num próximo vídeo. Gente, por hoje chega, 55 minutos, estou quebrando meu recorde aqui nos estudos, né? Mas para mim é um prazer poder falar da palavra do Criador, é um prazer para mim, eu sinto prazer quando eu estudo, né? Eu me derramo mesmo na presença do Eterno para poder estudar as Escrituras Sagradas. Eu amo mesmo estudar a palavra. Se eu pudesse, eu me dedicaria o dia inteiro em relação a isso. Você pode ver lá no meu grupo do Facebook, o grupo Coisas da Vida, o link vai estar aqui embaixo. São quase 6 anos onde eu publico quase que diariamente pelo menos um artigo. Tá? Nos últimos 3 meses eu tenho publicado 3 artigos por dia ininterruptamente. Gente, é muito trabalho isso, tá bom? É muito trabalho. Eu pego já o conhecimento que eu adquiri e eu vou atribuindo a atualidade, aquilo que está acontecendo hoje. Tem gente que acha absurdo as coisas que eu falo, mas não entende, não alcança o que eu estou falando. Gente, shalom, um forte abraço a todos, que o Eterno abençoe a todos. Amém.